galera, tá começando o nosso Papo Categoria Especial com os candidatos a presidente do Bahia. Hoje aqui conosco o candidato do movimento Mais Um Bahia, Abílio Freire, e a gente vai explicar como é que vai funcionar. A gente vai fazer 11 perguntas para cada candidato, essas 11 perguntas são iguais e depois, Fabião? E depois tem mais 2 perguntas específicas feitas para cada candidato. Então, primeiramente, bem-vindo, Abílio. Obrigado. Tudo bem? Obrigado. Cerveja tá gelada, pelo menos, tá tranquilo. Tá boa, é um debate quase que diferente, assim, né? O negócio aqui não tem muito... Vamos brindar, Tá que vamos tem... brindar. Ao invés de beber sem brindar, dá umas arretadas, viu? São 10 anos, né, amigo? Então, a gente, para iniciar, por favor, se apresente, para quem não lhe conhece, quem é Abílio Freire? Pronto. Abílio Freire é um apaixonado pelo Esporte Clube Bahia. Abílio Freire é o que se chama aí de torcedor raiz. São desde os 16 anos, eu tenho 46, desde os 15, 16 anos sou frequentador de Fonte Nova, de jogos. Então, já fui daquele que tomou copo de urina na cabeça, saco de Passou por vídeo, tudo. copo de cerveja, rolê de cana. E, inclusive, depois que a Fonte Nova foi implodida, eu fui lá buscar umas 3 pedras para guardar como recordação. Abílio Freire é formado em Direito, é advogado, fez engenharia antes, mas acabou formando em Direito. E hoje sou especialista em Direito do Consumidor, Responsabilidade Civil. Tenho uma carteira muito grande de clientela, tenho cerca de 15 a 20 mil processos ajuizados. E Abílio Freire é um cara que, por conta exatamente de ter capitaneado o movimento Mais Um Bahia, se interessou a partir de quando o movimento entendeu que nós deveríamos ter representantes também, deveríamos participar da vida político-institucional do clube. Então eu me interessei a estudar a respeito de futebol. Então assim eu fiz alguns cursos e estou fazendo outros. Então dentre os que fiz e faço, tem gestão do futebol na Universidade de São Paulo, fiz curso de gestão de pessoas, gestão de negócios, marketing desportivo, especialização em legislação desportiva, técnicas e táticas, base, ou seja, todo um apanhado para entender um pouco sobre o que é futebol e, além disso, aproveitei para fazer algumas viagens. Então, atrelei um pouco de passeio, claro, a gente não deixa de se divertir, né? Claro, fui com minha mulher, na grande maioria, mas também no objetivo de fazer visitas para clubes. Então, eu viajei no Nordeste, eu fui em Recife, eu fui no Rio de Janeiro, fui em São Paulo, fui em Minas, fui no Chile, fui na Argentina, fui no Uruguai, conheci dezenas de clubes, dezenas de realidades, Minas Gerais também eu tive. E lá a gente consegue ter uma cultura do que é feito, do que deu certo, experiências positivas, negativas, ilações sobre o que eu posso fazer para adaptar com o regionalismo, com a cultura lá do torcedor do Bahia. Então, esse é Abílio Freire, um cara interessado, um cara que age com muita verdade, um cara que é completamente apaixonado pelo clube e quer ver novamente seu clube campeão. E por que você quer ser presidente do Bahia? Eu quero ser presidente do Bahia porque tem aquele negócio que dizem assim, né? Quando você fala, critica, sugere, tem gente que diz, tá achando ruim, venha fazer você. Então, assim, de ouvir isso, tá achando ruim, venha fazer você. Então, aqui estou eu, tentando fazer melhor, reconheço, e nós temos que ser muito criteriosos e verdadeiros. Há, sim, avanços significativos nessa gestão, que eu acredito às pessoas do Marcelo Santana e de Pedro Henrique, porque as pessoas dele, porque essa gestão é a mesma gestão com os grupos políticos institucionais por trás, ou seja, continua sendo simplesmente Bahia Revolução Tricolor, desde a época de Schmidt. Schmidt, infelizmente, fracassou na gestão. Já Marcelo e Pedro, não. Então, eu acho que nós reconhecendo que houve realmente esses avanços, mas poderia estar muito melhor. E é para isso, para manter as coisas positivas e para avançar ainda mais e fazer melhor, fazer com que o torcedor volte a ter realmente essa satisfação em bater no peito e dizer que é Bahia, que eu quero ser presidente do Esporte Clube Bahia. Então vamos entrar em questões mais específicas. Pois não. Patrimônio. Qual é a sua ideia para o Fazendão e para a cidade tricolor? Eu não quero, em forma alguma, em hipótese alguma, me desfazer de patrimônio, tá? Não venderemos a cidade tricolor, não venderemos o Fazendão. O nosso objetivo é Fazendão, algumas reformas que nós sabemos que são necessárias, mas que lá continue com o time profissional e com o sub-20.
Já a cidade tricolor, nós queremos transformar no maior centro de captação e formação de atletas do Norte e Nordeste e com o objetivo de ser um dos maiores do Brasil. Mas para que não tenha essa presunção toda, essa pretensão toda, pelo menos o maior do Norte e Nordeste nós queremos ser. Com que dinheiro fazer? O Fazendão ele já é mantido com os recursos ordinários, que o Bahia já tem previsão de receita através de cota de televisão, de patrocínios, de investimentos, etc. e tal. Então, o recurso para manter o Fazendão já existe. A cidade tricolor, o que nós vamos fazer, que já temos inclusive isso pronto, é um projeto, nós vamos buscar no Ministério dos Esportes, através da lei de incentivo aos esportes, uma verba que se chama verba incentivada, idêntico ao que já acontece com São Paulo, com o Fluminense e com o próprio Cruzeiro. Lá no Cruzeiro, inclusive, foi onde nós tivemos uma receptividade melhor, porque estivemos acompanhados do ídolo de lá também, nosso ídolo de lá também, que é o Marcelo Ramos, e com isso nós fomos muito bem recebidos e lá eu tive a satisfação de conhecer a responsável por conseguir essas verbas junto ao Ministério dos Esportes. Ali ela me explicou, me passou o formato, como as coisas aconteciam, me indicou uma empresa aqui que funciona aqui na Bahia, que tem também esses objetivos, que trabalham dessa forma, e assim nós já montamos um projeto e já estamos com tudo engatilhado, faltando apenas ganhar a eleição, tomar posse, levar o projeto, leva alguns meses, 2, 3 meses para a sua aprovação, e aí nós trazemos esse recurso para ter lá na cidade tricolor esse centro de captação e formação de atletas. Pegando esse gancho, quais são os seus planos para a divisão de base do Bahia? A divisão de base do Bahia, nós entendemos que, ao contrário do que o torcedor comum ele quer, que o Bahia seja campeão de tudo, seja campeão do profissional, campeão do sub-20, do sub-18, do sub-17, do sub-15 e por aí vai. A nossa preocupação é com formação. Nós queremos tirar dos treinadores das divisões de base essa obrigação de ganhar campeonatos, conquistar títulos. O que nós queremos é que eles tenham o compromisso de formar atletas. Precisamos de ter atletas ambidestros, precisamos de ter atletas com perfil do Esporte Clube Bahia, atletas aguerridos, atletas que acreditem em si, que acreditem no conjunto, que saibam a distinção entre time e equipe, que eles sejam capazes de formar equipes e que eles entendam que essas equipes possam ser vencedoras. Então, o nosso objetivo prioritário na divisão de base é esse, e obviamente a gente teria uma capilaridade muito grande, transformaria esse nosso centro também num ponto de observação nacional e internacional, porque nós queremos estar sempre negociando atletas. Nós vimos uma cultura, estamos trazendo a experiência lá da Argentina, no River Plate, onde o River Plate fatura em torno de 100 milhões de dólares ano com venda de atletas que sequer passam pelo time profissional. Então o nosso objetivo é trazer isso para cá, para que a gente tenha um fluxo muito grande de oxigenação, porque o bacana da lei do incentivo ao esporte é que esse recurso vem e você não é obrigado depois, não é um empréstimo para pagamento futuro. Ele é um valor que é dado no objetivo de cumprir a obrigação constitucional de incentivo ao esporte, e os frutos do seu trabalho ficam para você. Ou seja, os frutos do trabalho do Bahia ficarão para o Bahia. As negociações que vierem a ser feitas entre os atletas, o dinheiro que entrar no caixa, fruto disso, é do Bahia. Então nós objetivamos iniciar. O River, ele faz 100 milhões de dólares, ou seja, em torno de 320, 330 milhões ano. Nós, obviamente, não vamos começar numa toada, numa velocidade dessa, mas o nosso objetivo é, no primeiro ano, negociar pelo menos uns 10 milhões de reais, e a partir daí a gente ir dobrando pelo menos a cada ano até atingir um valor realmente significativo, inclusive porque pensamos que este é o maior investimento que podemos fazer no clube. Tá? Abílio, qual é o seu maior investidor? Quem é o seu grande patrocinador? É o trabalho, é a divisão de base. São os frutos que serão gerados pela venda de jogadores e pelo aproveitamento daqueles jogadores que apostarmos mais para levarmos eles ao time principal, para que lá eles se valorizem ainda mais e no futuro sejam negociados. Isso meio que responde até a próxima questão, que cita qual seria uma medida prática para, no campo, o Bahia subir de patamar no cenário nacional. Perfeito. Né? Realmente acaba aqui respondendo. Montar um time vencedor é algo difícil, mas que não é tão difícil assim. Vou trazer, por exemplo, duas experiências recentes.
Nós tivemos o Cruzeiro em 2013 e 2014, bicampeão brasileiro, em sequência. E, obviamente, que não foram dois times espetaculares. Ninguém olhava para aquele... O primeiro Cruzeiro ainda foi um pouco melhor, o de 2013 e 2014, a gente olhava e dizia assim, nossa, ganhou o campeonato. Agora, a mesma coisa. Corinthians ganhou o campeonato e a gente diz assim, nossa, o Corinthians ganhou o campeonato com esse time. Com todo respeito ao Corinthians, aos jogadores até corintianos. que passaram por aqui. Pois é, ao Corinthians, aos corintianos, mas, por favor, não tem condições do Corinthians ter ganho o campeonato. Significa que tivemos um nivelamento muito por baixo nesse campeonato. E até digo, é uma felicidade muito grande ver a possibilidade de um Bahia chegar a uma Libertadores já no Campeonato Brasileiro e, ao mesmo tempo, a angústia desse time não ter encaixado antes, das coisas não terem sido feitas de uma forma melhor gerida para que nós não tivéssemos esse ato entre Jorginho e Preto e talvez tivéssemos uma junção direta e aí Jorginho quem sabe... Guto e Carpegiani. Ah, sim. Quem sabe se nós hoje não estaríamos, talvez ainda, melhor, né? disputando com o próprio Corinthians a possibilidade de sermos campeões. Então, já meio que você acabou falando sobre a próxima pergunta, sobre o futebol da atual gestão. O que é que você vê de erros, de acertos, o que é que poderia ter sido melhor? Assim, mas apenas para concluir a anterior, eu acho que para perenizar um clube na primeira divisão no Campeonato Brasileiro, nós precisamos ter a força da divisão de base. Sim. Porque é com a força da divisão de base que nós, fazendo a negociação antecipada de jogadores, nós vamos trazer recursos, e esses recursos são nossos, não é ninguém que está nos dando, não é um patrocinador que vai levar 1, 2, 3 anos, depois sai e diz tchau, e aí o clube fica órfão. Não, esse dinheiro é nosso, é um trabalho nosso, é uma perenização nossa, e com isso daí também nós teríamos jogadores à disposição do plantel profissional que, obviamente, jogarem. O cara que vem da base, ele vem com mais respeito à camisa, ele vem com mais consideração, com mais amor. Não tem como. Você está ali 2, 3, 4, 5, 6 anos. Como é que você não adquire o mínimo de empatia com o clube que você defende, né? Com a camisa? Então, essa é, para mim, essa é a grande chave da gente ter um time forte e esquecer esse fantasma do rebaixamento. Sobre a questão da atual gestão. Do futebol, foi melhor, foi ruim? Foi ruim. Acertos e erros. Acertos e erros. Vamos lá. Eu costumo falar o seguinte, para mim no futebol a gestão foi melhor do que as anteriores, só que ela ficou muito aquém daquilo que precisamos. E eu trago como comparativo o seguinte, quando em determinado momento os governantes entenderam de instituir programas assistencialistas, obviamente que centenas de milhares de pessoas e famílias foram tiradas da miséria absoluta. Ponto. Isso é verdade. Mas a pergunta é, as pessoas e as famílias assistidas por esses programas têm de fato dignidade em viver? Acredito que não. Então, é com esse mesmo raciocínio que eu trago para o Bahia, dizendo o seguinte, ganhamos um campeonato baiano, ok, ganhamos uma Copa do Nordeste, que já não ganhávamos há algum tempo, apesar de que não podemos esquecer que a Copa do Nordeste ficou esvaziada há muitos anos. A Copa do Nordeste, inclusive, deixou de ser jogada durante determinado período. Ok, mas ganhamos. Mas poderíamos ter ganho muito mais? Será que você almejar, em 3 anos de gestão, ganhar 3 campeonatos baianos, isso é coisa isso é uma conjectura de um louco? Acredito que não. Olha o nível do nosso campeonato baiano. Nós hoje, basicamente, só temos um concorrente no campeonato baiano. Não é como antigamente, que nós tínhamos times até, de certa forma, mais qualificados. Já na Copa do Nordeste, vamos para a realidade? Vamos falar a realidade. Nós temos hoje Náutico e Santa Cruz rebaixados para a Série C. Sport praticamente rebaixado para a Série B. Vitória praticamente rebaixado para a Série B. O Bahia numa condição melhor. E os demais clubes, o Ceará subindo e tal, mas a pergunta é, qual é o grande adversário que o Bahia tem numa Copa do Nordeste? Então, sinceramente, gente, pensar grande é obrigação nossa. Você não pode fazer promessas, você não pode ter sonhos, porque sonhar é bacana, mas é algo que não te faz ganhar nada. Você tem que ter projeto, é meta, você tem que colocar no papel e dizer assim, aquele é meu objetivo e aquilo que eu quero alcançar. Então, assim, eu acho que a gestão deixou muito a desejar com relação a essas questões de futebol, principalmente porque contratou muito mal durante 3 anos, jogou muito dinheiro fora com contratações equivocadas, com dispensas que não deram o resultado técnico esperado, e com isso daí a gente acabou que esvaziando o caixa do clube, hoje terminando o triênio com empréstimos. Então foi necessário ter
lançar mão de empréstimos, que se nós tivéssemos gerido melhor essa parte, contratado melhor, principalmente com esse recurso extraordinário que apareceu, que não é uma coisa que vem, que não estava programada, que foi o dinheiro do esporte interativo, nós poderíamos, sem dúvida alguma, ter feito uma Série B muito melhor, gastando muito menos, e ter tido dinheiro para fazer um campeonato brasileiro com mais tranquilidade. Vamos falar sobre a Arena Fonte Nova, a relação do Bahia com a Arena e da Arena com o próprio torcedor do Bahia. Qual é a sua visão sobre isso? O que é que você vai fazer para melhorar essa relação do clube com a Arena e da Arena com o torcedor? Eu enxergo que o Bahia, o Bahia é um time o Bahia é um gigante. O Bahia com 57 anos de idade, o Bahia foi bicampeão brasileiro. O Bahia é um gigante. Quem não enxerga assim, infelizmente, para mim, ele não tem a noção exata da grandeza do Esporte Clube Bahia. Então, acho que o Bahia ele deve continuar mandando jogos na Fonte Nova. Acredito que sim. Porém, nós precisamos ter reciprocidade, bilateralidade. Ou seja, um contrato tem que ter equilíbrio. Não pode ser bom para um em prejuízo de outro. Eu não posso opinar efetivamente sobre esse contrato, até porque os próprios conselheiros dizem que não têm acesso ao contrato. E alguns que disseram que tiveram são cláusulas confidenciais que são tapadas e tudo. Então, a gente não sabe as implicações jurídicas. Eu sou advogado. Eu tenho que entender na vida, eu entendo que na vida não é só querer fazer, é poder fazer. Nem tudo que você quer fazer, você pode. Porque, ao contrário do que Newton propalou em uma das suas leis, que diz que para toda ação existe uma reação, não é? Como advogado, eu enxergo que para toda ação existe uma consequência. Então eu tenho que tomar cuidado com as consequências das nossas ações, com as consequências das minhas ações, se vier a me tornar o gestor máximo do Esporte Clube Bahia. Então o objetivo é analisar o contrato, saber das implicações jurídicas no contrato, conhecer as questões de bastidores, as questões políticas que envolvem o contrato, e daí a gente chamar a Arena Fonte Nova para renegociar cláusulas. Nós precisamos, de fato, nós somos uma candidatura que vem do torcedor e para o torcedor. Do torcedor e para o torcedor. É por isso que somos a vez e a voz do torcedor. Ou seja, nós precisamos que a Arena enxergue que o Bahia é o seu melhor cliente, que a Arena enxergue que o cliente do Bahia, que também é cliente dela, é o torcedor, e que ela tenha uma política de um tratamento melhor para o torcedor. Porque chegar na Arena, permanecer na Arena e sair da Arena é algo caro, é algo complicado, é algo nem sempre que tem um retorno que você espera. Então hoje nós temos uma arena que cobra um estádio, uma estrutura que cobra preço de arena e te dá serviço de estádio. Então a gente precisa rever isso daí, e se por um acaso não conseguirmos avançar, se por um acaso a Arena também não entender que precisamos de um espaço, de um setor para popularizar ingressos, um setor onde a massa volte a frequentar o estádio, se a Arena não enxergar nada disso, retirando cadeiras, colocando lá no cimento mesmo, com produtos e serviços mais baratos para poder você, de alguma forma, compensar em tese esse custo deles. Então, se eles não enxergarem nada disso, eu não conheço, sinceramente, um único torcedor do Bahia que tenha vergonha de jogar em Pituaçu. Mas, para tudo isso, minha gente, muito diálogo e muita vontade em permanecer com a Arena como mando de campo. E, pegando esse gancho do torcedor, qual a sua proposta para aproximar ainda mais o clube do torcedor e seus planos para o plano de sócio para o futuro? A aproximação do clube para o torcedor, eu acho que é uma chave essencial para que a gente faça isso. Por quê? Esse tripé, esse triângulo que existe entre clube, time e torcida, ele tem que dar super afinado. Então, assim, o clube tem que estar bem gerido para que ele consiga montar um time que se transforme numa equipe vencedora, e para tudo isso nós temos que ter o apoio do torcedor. Tudo que nós ganhamos e deixamos de perder foi com o apoio da torcida. Todas as vezes que fomos campeões foi com o apoio da torcida. Todas as vezes que deixamos de cair foi com o apoio da torcida. Todas as vezes que subimos foi com o apoio da torcida. Então, minha gente, nós precisamos enxergar no torcedor como o grande elo motivador da essência e da existência do Esporte Clube Bahia. E para isso a nossa administração, ela quer de fato, ela tem no seu plano de gestão procedimentos de aproximação, como
Como eu acabei de falar, nós precisamos popularizar setor, pelo menos um setor, para que possamos levar o povo de volta para dentro do estádio. Aquele povão que às vezes só tem uma sandália, que não tem nenhuma camisa, que já chega de peito nu, mas é o nosso povo. O nosso povo é assim. O nosso povo quer estar junto do Bahia. Eu ando nas comunidades e vejo. O nosso povo se distanciou, o Bahia se elitizou e o Bahia não é isso. O Bahia é povão. O Bahia nasceu assim. Em 1931, inclusive, se montou um grupo de pessoas para começar a cantar o hino do Bahia, para que isso motivasse outras pessoas a torcerem para o Bahia. Ou seja, o Bahia é e nasceu um time de massa. Com relação ao plano de sócios, que eu acho também importante, não só falarmos, mas fazermos. Dentro do nosso plano de sócio, nós temos a previsão da criação de 2 faixas de contribuição de baixa renda. Uma de R$10 e uma de 20. Então nós teríamos 10, 20, 40. Essa 40 é a contribuição base. E daí nós teríamos 80, 150, 300, 500 e R$1.000. Abílio, por que tantas faixas? Simples. Abílio, R$1.000, só 15 pessoas vão aderir ao plano de R$1.000. Ótimo, são 15 mil reais. Melhor do que essas 15 pagarem só 40. Conheço várias pessoas que dizem, só pago 40 porque é 40. Se fosse 200, eu pagava 200. Então você vai poder pagar 200, tá? Só 100 pessoas aderiram ao de 300. Ótimo, são mais 30 mil reais para o clube. Cardápio maior para o... Cardápio maior. E 10 e 20, como se processaria? As pessoas que estivessem já participando de planos assistencialistas do governo, elas já teriam a possibilidade de entrar, e outros que conseguissem, que provassem, que chegassem até o clube e provassem que não, eu quero ser sócio, quero continuar sendo sócio, mas hoje eu estou desempregado, hoje eu estou com tais e tais dificuldades, não teria problema algum, o jurídico daria um aval e essa pessoa ou se inseriria já num plano de um valor menor, ou se ela estivesse pagando um valor maior, ela desceria para esse plano. Aí vem o grande questionamento. Abílio, isso poderia favorecer que, no futuro, um candidato com muitos recursos comprasse uma gama muito grande de sócios de R$10 para pagar para X pessoas. É por isso que queremos instituir uma mudança para que nós tenhamos 2 critérios para votar e ser votado. O primeiro contrato continua o temporal. Ou seja, você tem que ter pelo menos 12 meses de efetiva contribuição. O cara paga R$1.000, não interessa, ele tem que pagar 12 prestações de efetiva contribuição. O segundo seria o contrato, a cláusula de contributiva. Você tem que ter, no mínimo, 12 vezes o valor base da contribuição. Lembra que o valor base é R$40? Então, 40 vezes 12, 480. Se eu estou no plano de R$10 e só posso pagar R$10, eu vou levar 48 meses pagando para atingir meu segundo requisito para poder votar e ser votado. Com isso daí, você elimina, você traz isonomia, você traz inclusão, você democratiza oportunidades, você traz o povo para dentro do programa e você não institui a possibilidade de ter, nesse caso, esse receio de alguém chegar para no futuro se eleger comprando votos. Porque se alguém tiver condições de comprar votos pagando 480, já estaria fazendo isso hoje, porque já custa R$480. Perfeito? Além disso, minha gente, nós temos um outro também fator que ele é importante, que ele demonstra a nossa preocupação na inclusão, que é a transformação do sistema de descontos, que hoje é praticado pelo clube, com os parceiros, num sistema de pontuação. O que é que a gente quer fazer com isso? Você hoje chega em determinada rede, você tem 10% de desconto. Por exemplo, tem uma rede mesmo de sanduíches, onde eu apresento minha carteira e tenho 10% de desconto. O desconto sai na hora. O nosso objetivo é transformar esse desconto em pontos. Ou seja, tipo milhas. Tipo milhas, exatamente. Eu não tenho desconto na hora, eu junto uma pontuação e esta pontuação será usada exclusivamente para um objetivo, para o cara poder pagar o sócio torcedor dele. Tá? Então, com isso daí, nós poderemos cadastrar cada vez mais lugares, mais empresas
e o cara, sem mudar o padrão de vida dele, sem mudar a rotina de consumo dele, ele vai poder estar indo no mercadinho dele, que ele vai sugerir que seja cadastrado, e ali ele vai estar somando esses pontos, nós chamamos de estrelas. O nome do programa é Eu Quero Mais Uma Estrela, o nome desse programa, e com isso daí, com aquele somatório de pontos, a cada mês que ele for pagar, a cada ano que ele for pagar, as estrelas não prescreverão, então ele terá o abatimento em relação a tudo aquilo que ele consumiu. Ou seja, uma oportunidade a mais. O que é que a gente faz? A gente gera uma poupança compulsória para que o cara não gaste aquele dinheiro do desconto que ele está tendo, para favorecer ele a pagar o sócio torcedor. Bacana essa ideia. E já que a gente está falando disso, a gente sabe que o futebol hoje em dia é muito difícil você competir com os times que têm mais verba. O dinheiro fala muito alto no futebol de hoje, né? Fala. Então, a gente queria saber qual a sua... como é que você imagina, o que é que pode ser feito para aumentar as receitas do Bahia hoje em dia? Quais são suas ideias, assim, além do plano de sócio, claro, outras ideias para aumentar a receita, para que o Bahia possa cada vez mais contratar melhor, construir um elenco mais qualificado? Qual é a sua ideia sobre isso? Existem algumas formas de você aumentar a receita. Por exemplo, você promover economias já é um aumento de receita, não é? Você trazer novos valores já é um aumento de receita. O nosso objetivo, nós queremos criar uma diretoria de mercado. Nós vamos pretendemos extinguir a diretoria. Já existe, né? Não, existe de marketing e mercado. Nós queremos extinguir a diretoria de marketing, extinguir. O marketing tem que ser cuidado por especialistas. O marketing tem que ser entregue às empresas que são especialistas em fazer marketing. O Bahia tem que ter coordenações de marketing. O objetivo desse setor é que ele faça campanhas de marketing do Bahia para o seu torcedor, do Bahia para o seu sócio, mas do Bahia para o mundo lá fora, do Bahia para as empresas, do Bahia para nessas outras situações. Quem tem que fazer é um especialista. Então a gente não pode trazer esse especialista porque ele é muito caro. Então é melhor que ele próprio trabalhe nas suas agências vendendo a marca do Bahia. Já a diretoria de mercado, ela cuidaria exclusivamente de negócios. Então o nosso objetivo é ter um especialista em negócios para que ele então possa ir buscar todo tipo de negócio. Então nós poderemos ter investidores, patrocinadores e anunciantes. São diferentes entre si? São. Não vou explicar a diferença aqui, senão a gente acaba desvirtuando um pouco a pergunta. Mas existem diferenças conceitual entre esses três personagens. E nós queremos sim, nós já temos algumas promessas de investimentos, tá? Esses investimentos, minha gente, tanto podem ser feitos em dinheiro, como podem ser feitos em natura. O que seria in natura para um clube? Nós poderíamos receber um jogador, nós poderíamos receber produtos, materiais, são investimentos de qualquer forma. Então, nós temos já investidores que sinalizam com a hipótese de estar nos apoiando em nossa gestão. Mas eu volto a dizer para vocês, independentemente de você ter investidor, patrocinador e anunciante, e o anunciante, que é o mais básico, ou seja, é aquele cara que ele tem interesse em tão somente estar com o nome dele no telão num dia de jogo. Ele quer apenas que num dia de determinado jogo umas garotas promotoras dele entrem em campo e façam uma brincadeira, uma dança com a torcida. Ele quer apenas que a gente faça aquele escudo que todo mundo usou no ano passado para constar o nome dele aqui atrás. Ou seja, desde ações muito pequenas que às vezes são desinteressantes para alguns, mas que para a gente quer qualquer forma, o que você puder fazer, trazer para ajudar o Bahia. Eu tenho uma rede de cinemas, eu quero dar para o Bahia 1.000 ingressos por mês para sortear entre sócios. Excelente. Nós queremos fazer negócios. Então, o nosso diretor de marketing ele tem que propulsar negócios, ele tem que fomentar negócios. Tá? E essa é uma forma de trazer recursos também, mas a principal que eu te disse é o investimento em base. Porque é na base que nós vamos fazer o negócio principal do clube, que é o quê? Negociar jogadores. Então, eu quero trabalhar como se estivesse no mercado de ações. Eu quero comprar por muito pouco e quero
valorizar e vender para ganhar dinheiro, exatamente. Esse é o nosso objetivo. Faltam 5 minutos para o nosso tempo regulamentar, digamos assim. Chegamos às duas últimas perguntas finais das 11, mas são perguntas mais simples, para responder de maneira mais resumida. O seu vice-presidente é Virgílio Elísio, por quê? Virgílio Elísio, ele surgiu da seguinte maneira. Jailson Baraúna seria o nosso vice-presidente. Só que Jailson Baraúna, assim como eu, ele é um cara muito antenado nesses movimentos políticos internos do clube, e nós percebemos que grupos que em tese estariam se rivalizando acabaram se juntando no objetivo de ganhar a eleição. Então, Jailson Baraúna, numa postura altruísta, numa postura de quem pensa no coletivo, de quem realmente entende que juntos somos mais fortes, que é o nosso lema, a nossa filosofia de grupo, ele veio conversar comigo e disse assim: Bilhão, Virgílio Elísio não está participando da chapa, de uma das chapas, acabou entrando outro candidato junto com o vice dele. Eu não sei se ele foi alijado, se ele realmente acabou não querendo participar, mas o que é que você acha de conversarmos com ele? Eu disse: mas em que objetivo? Aí Baraúna disse: olha, se Virgílio aceitar, eu abro mão de ser vice. E Virgílio vem, porque Virgílio vem com mais força, Virgílio vem com a credibilidade que tem, Virgílio vem com a experiência, e assim fomos, nós dois conversarmos com Virgílio, e lá Virgílio, no dia seguinte, nos respondeu positivamente, e eu acho assim, é muito bom ter interesse. Falar assim: foi uma conduta demagoga, Virgílio estava alijado e aí viu uma oportunidade, você viu nele. Não, minha gente, ter interesse não tem problema algum. O que mantém o homem vivo, o que nos dá combustível para prosseguir e alcançar nossas metas é o interesse. Você só não pode deixar de ser interessado e se tornar interesseiro. Então, Abílio Freire tem interesse na força, na experiência de um Virgílio Elísio, nas entrâncias de um Virgílio Elísio. E Virgílio Elísio viu nos projetos de Abílio Freire também um interesse, e por isso ele quis participar com a nossa força, com a nossa verdade, com a nossa vontade de ganhar. Quais são as chapas de conselho que estão lhe apoiando hoje em dia? Não, nós só temos uma chapa, nós só temos a chapa do Mais Um Bahia. Que eu saiba, só existe uma chapa que reúne outras chapas de conselho aderindo a elas. As demais só tem uma única chapa. Então nós só temos uma, o outro candidato também só tem a própria chapa dele, que é a união entre duas chapas, e um terceiro candidato, esse sim, tem outras chapas. Mas isso pra gente não representa absolutamente coisa alguma, tá? Porque, por exemplo, se você for fazer um sistema de compensações, da mesma forma que lá tem 3, 4, 5 chapas, aí você diz: poxa, os caras já saem, já dão um pontapé inicial de 500, 600, 700 votos. Sim, mas nós temos aqui grupos também que têm uma mesma quantidade e que não quiseram lançar chapas. Então, a gente tem a força da torcida da Bamor, nós temos a Terror, nós temos a Velha Guarda, nós temos outros grupos que são grupos volumosos. Então, num sistema de compensação, a gente enxerga que não há vantagem nenhuma pelo fato de você ter tantos grupos assim lhe apoiando. Bom, chegamos ao final das 11 primeiras perguntas e agora a gente vai para as duas perguntas específicas para o candidato Abílio Freire. Bom, Essas são as perguntinhas mais como bom volante, chegando na canela. Vamos lá. Quando a gente dá um Google, Abílio, em seu nome, a primeira referência que aparece é a da Operação Janus, informando que você foi preso por ser acusado em um esquema de venda de sentenças. O que você tem a dizer sobre isso? E sobre isso eu já falei várias vezes, eu já disponibilizei, inclusive no nosso site está sendo disponibilizado também. Eu vou mandar assim que terminar, eu vou mandar para vocês e peço que vocês deem alguma forma de focar isso, claro, para colocar na edição. Eu infelizmente fui vítima de uma perseguição. Eu fui vítima de uma barbárie jurídica e, graças a Deus, no curso nós fomos inocentados e nós temos exatamente as provas disso, como já demonstramos numa reportagem em televisões e também em outras entrevistas que fizemos, e nós vamos apresentar também para vocês. Então, com relação a isso, tudo muito tranquilo, é uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, é o que eu digo, eu tenho algumas cicatrizes na carne, tenho 2 no rosto, uma na perna, mas eu tenho essa cicatriz na alma. Isso aí eu vou guardar pro resto da minha vida. Isso aí, enquanto eu estiver vivo, vão dizer: foi preso, mas eu não tenho vergonha.
Estou me dirigindo a você, não tenho vergonha nenhuma disso. Tá? Por quê? Porque eu não fiz e fui inocentado em razão disso. E espero que você procure conhecer melhor o assunto, certo? Procure entender o que de fato aconteceu, porque se eu não fui condenado pela justiça, eu espero que você não me condene. Não é você que tem esse direito. Tá? A segunda pergunta, Abílio, é sobre seu vice. Virgílio disse que nem te conhecia quando aceitou participar de sua chapa. Isso não pode atrapalhar uma hipotética gestão no Bahia, já que vocês seriam um presidente e vice e mal se conhecem? Não, na verdade, Virgílio, quando falou isso, a interpretação é que não foi bem dada. Assim, ele não me conhecia intimamente. Virgílio sabia quem eu sou, até porque a minha mãe é madrinha de Virgílio. Minha mãe é madrinha de Virgílio. Quem batizou Virgílio foi a minha genitora, a minha mãe. Então, Virgílio me conhecia, Virgílio sabe quem eu sou, Virgílio, enquanto na pré-candidatura, naqueles momentos de construção de candidatura, ele sabia que existia um Abílio Freire, ele não tinha ligado que este Abílio Freire era o filho da madrinha dele. Até porque Virgílio tem, salvo engano, 71 anos e minha mãe tem 81 anos. Minha mãe, quando batizou Virgílio, antigamente isso podia, hoje não pode mais. Minha mãe batizou Virgílio lá em Cachoeira, era uma criança batizando um recém-nascido, outra criança. A diferença, a minha madrinha também é assim. Eu tenho 46, minha madrinha, salvo engano, tem 54 anos. Então, a diferença é menor ainda, são 8 anos só. Então, assim, Virgílio me conhecia. Virgílio tinha ouvido falar do Abílio Freire, mas ele não sabia que era Abílio Freire, filho da madrinha dele, até porque a vida os distanciou um pouco. Né? Virgílio levou muito tempo fora, então houve um distanciamento natural. Então eu não acredito que isso possa de alguma forma atrapalhar, até porque esses vínculos se constroem muito rapidamente. Hoje nós já temos uma relação de um frequentar a casa do outro, por questões óbvias, inclusive, né? E estamos juntos, vamos para jogo juntos. Virgílio tem nos emocionado muito, porque tem mostrado... Ontem, para vocês terem ideia, Virgílio desceu a ladeira, Virgílio subiu aquela ladeira de volta. Enquanto que muitos diziam que Virgílio estava sem condições físicas de assumir um clube. Então, assim, eu acho que foi um casamento muito bacana, foi uma união muito boa, é uma união de quem tem muita virilidade ainda, muita força, muita potência, com um cara que é um equilíbrio, ou seja, eu tenho certeza que nós vamos fazer o melhor e estamos preparados para fazer a melhor gestão da história do Esporte Clube Bahia. Abílio, suas considerações finais para fechar nossa entrevista aqui. Essa foi uma entrevista um pouquinho mais séria, né? Porque a gente está acostumado aqui no bar. Tratando um assunto sério, né? A presidência e sendo o mais democrático possível, fazendo as mesmas perguntas com o mesmo tempo para cada candidato. Suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Sou assinante de vocês. Isso é bacana. Sou assinante de vocês. Acho as entrevistas sempre muito espetaculares. E eu posso agora me dirigir a quem está nos assistindo para dizer o seguinte: se você já é meu apoiador, muito obrigado. Vamos multiplicar essa ideia, porque nós precisamos, dia 9, ter o fluxo e o volume necessário para ganharmos a eleição. E eu tenho certeza que nós vamos ganhar. Se você não é apoiador, mas você se interessa em conhecer nossos planos, dê uma visitada no nosso site, é o www.abiliofreirenoBahia.com.br, abiliofreirenoBahia.com.br. Lá você vai conhecer um pouco da minha biografia, lá você vai conhecer também o nosso plano de gestão. Se você quiser, entre em contato conosco diretamente no Zap, através do 719-8889-5988, 8889-5988, e nós podemos também te colocar num grupo, te mandar o plano de gestão. E se você já tem seu convencimento formado, e o candidato não sejamos nós, não tem problema algum, você será respeitado, é respeitado, continua para a gente valendo a mesma coisa, ou seja, nós respeitamos democraticamente as escolhas. E o que nós podemos dizer àquele que nos apoiam e aqueles que possam vir a nos apoiar, que nós precisamos exatamente de trabalho. Faltam muito poucos dias, essa eleição vai ser uma eleição muito apertada, eu não tenho dúvida disso, tá? Nós estamos muito parelhos, horas em primeiro, horas em segundo, então, a depender da fonte de pesquisa, a gente realmente está ali, mas demonstra que a gente está muito junto, e o que nós precisamos é da força do torcedor. O torcedor que acredita que um torcedor como eu, um torcedor raiz, um torcedor de verdade, um torcedor que se preparou, que está ladeado por grandes homens, que está ladeado por uma equipe técnica e que tem muita vontade, muita verdade e muita força para a gente atingir o que a gente quer. Porque não tenho dúvidas,
Tudo começa pela figura do presidente. Se o presidente não acredita, a comissão técnica não vai acreditar, os jogadores não vão acreditar. E eu acredito, e eu quero ser campeão, e conto com você para isso. Por isso, vote 10 para Abílio Freire, Vigílio Alísio para presidente, e 110 para os nossos conselheiros do MUB também, para estarem ocupando lá o Conselho democraticamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Brinde a todos vocês. Boa sorte na corrida pré-especial. Juntos somos mais fortes e deixem o coração vencer o medo. Galera, valeu. Um abraço. Galera, um abraço.